irmãos, Efésios capítulo 5, verso 1 verso 8. A partir do verso 8, Efésios capítulo 5, do verso 8 até o verso 18. Diz assim: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós vamos orar mais uma vez, clamando ao Santo Espírito que nos conduza nesse momento, sobretudo nesse momento, para que a voz de Deus, somente a voz de Deus, seja ouvida nesse momento. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, nos relacionamos com temor e tremor, Pai, porque ela é a santa revelação do Senhor a nós. Pai, aqui estão as palavras que nos dão vida, e vida não só eterna, mas em abundância. Pai, que nesse momento eu me cale para que o Senhor fale, que eu diminua para que o Senhor cresça, e que de fato eu seja um instrumento em Suas mãos, um mero instrumento em Suas mãos, para que o Senhor fale a todos nós, que a Sua voz seja ouvida perceptivelmente. Temos aqui um encontro com o Senhor mais uma vez, e que esse encontro nos norteie, não só para o ano de 26, ou para o dia de amanhã, mas para as nossas vidas inteiras, Pai, por toda a nossa vida, que cada palavra que for pregada sempre possa ser um alimento que nos sustenta até aquele grande dia. Que assim seja mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema do nosso sermão dessa manhã é a luz que desperta quem dorme. A luz que desperta quem dorme. Como dito, nós queremos, no ano de 26, pensar em coisas que nos norteiem, ou nesse final de ano, melhor falando, queremos pensar em coisas que nos norteiem para o ano de 2026, e queremos, então, refletir sobre esse tema, de sermos luz. De fato, o ano que vem, sermos esses que representam Cristo, de uma forma intencional, enfática, verdadeira, que nós sejamos esses que manifestam a verdadeira luz que é Cristo Jesus, e que assim servem como um despertamento a quem dorme. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que Ele nos deu como palavras finais antes de ser assunto aos céus. Portanto, refletiremos sobre isso mais uma vez, diante de tudo que ouvimos, que aprendemos no ano de 25, sobre como sermos contraculturais em um tempo que se dobra diante do consumo, da performance, da autenticidade. Nós, aqueles que têm a verdade, que detêm a verdade, precisamos expor ao mundo essa verdade como uma forma de iluminar esse mundo em trevas, despertando aqueles que dormem. Para as crianças, eu queria que vocês prestassem atenção aqui em mim rapidamente. Nós vamos aprender o seguinte, que a luz ela não serve só para iluminar, mas ela serve também para manifestar as coisas erradas, reprovar as coisas erradas, e mostrar para as pessoas, não é esse caminho, o caminho é aquele de lá, de Jesus. Então, quando nós somos luz, nós somos aqueles que também reprovam as coisas erradas do mundo e mostram um caminho certo para as pessoas. Então, é isso que vocês vão aprender aí, tá bom? Deus abençoe esse exercício para que vocês também aprendam juntamente conosco. Irmãos, a carta de Efésios é uma carta que ela é muito preciosa para a cristandade, isso porque nela consta uma das melhores e maiores cristologias do Novo Testamento. Juntamente com Colossenses, nós temos, então, 2 textos que nos mostram claramente quem Cristo é.
Entretanto, Efésios nos fala ainda mais sobre quem a igreja é. Embora haja similaridade entre essas cartas, ambas cartas escritas na prisão, juntamente com Filipenses e Filemon, teólogos nomeiam essas cartas de forma diferente. Já disse isso aqui diversas vezes. Efésios é chamada da carta da igreja de Cristo, enquanto Colossenses nos fala sobre o Cristo da igreja. Embora ambas as cartas tratem sobre cristologia, as ênfases são diferentes. Em Colossenses nós vemos então esse Cristo que é supremo, a supremacia de Cristo. Esse Cristo que é o Criador de todas as coisas, que tem direito sobre a antiga criação, a criação caída, mas também sobre a nova criação. Em Efésios nós vemos os efeitos da obra desse Cristo em um povo. Quando nós pregamos aqui a carta de Efésios, não sei quantos se lembram, nós demos o nome da série de A Igreja, a Nova Humanidade. Pois é isso que Paulo está tratando. Os 3 primeiros capítulos ele fala sobre a obra de Cristo, sobre a salvação de Cristo e os efeitos dessa obra na vida da igreja. Quem a igreja se torna, ou quem nós, esse povo que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, se torna a partir dos efeitos da redenção. Ele chega a dizer que nós precisamos abrir os olhos do nosso coração, capítulo 1, verso 18, para enxergarmos qual é a dimensão da nossa esperança, qual é o tamanho da nossa herança, qual é o poder que está sobre nós. Poder esse que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também que o colocou à destra do Pai e agora guia a igreja, que é seu corpo, ou seja, aquela que manifesta Cristo no mundo. Ser corpo de Cristo em Efésios não tem uma conotação apenas de uma unidade vital ou uma união vital com Cristo. É verdade que, teologicamente, ser corpo significa também essa unidade vital. Entretanto, em Efésios, a conotação de ser corpo é ainda maior, é ainda mais ampla. Ser corpo é ser aquele povo que manifesta o cabeça. Por isso, muitas vezes eu já disse aqui, às vezes nós deveríamos ser a resposta das nossas próprias orações. Nós oramos pelo morador de rua, mas nada fazemos por ele. Nós oramos pelas pessoas no hospital, mas nunca fizemos uma visita a um doente. Nós oramos pelos seculares na Sapucaí, mas não nos levantamos para expormos a luz no meio das trevas. Nós somos os que representam Cristo, e é isso que Paulo está propondo nessa carta. Quando chega nos capítulos finais do capítulo 4 ao capítulo 6, agora ele mostra como essa comunidade, que já entendeu quem é em Cristo, que é uma nova humanidade, que não vive segundo o primeiro Adão, mas segundo o segundo Adão, conforme o segundo Adão, como essa comunidade deve viver. John Stott escreveu um livro dizendo que é a nova sociedade de Deus. Efésios nos mostra sobre a nova sociedade de Deus. Ele organiza a família, ele organiza o trabalho, ele organiza as relações sociais. E é nesse trecho que nós estamos então em Efésios, irmãos. E no capítulo que nós lemos aqui, como lemos na liturgia, ele inicia, Paulo, no capítulo 5, verso 1, dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, como esses que não vivem segundo os princípios das trevas, esses que romperam com os princípios do primeiro Adão, esses que romperam com os princípios do homem natural, com seus instintos, com seus desejos. Nós devemos agora imitar a Deus. Visto que nós temos a responsabilidade de manifestá-lo, nós devemos imitá-lo. E o texto inicia, como nós lemos aqui na liturgia, falando que nós devemos rejeitar diversas obras que são chamadas como obras das trevas. Agora, a partir do verso 8, Paulo, então, nos mostra como nós devemos, então, ser luz. E não somente para uma vida que beneficie a nós ou aqueles que estão bem próximos, mas toda a sociedade. Ser luz, como nós vimos aqui no início do culto, é muito mais do que simplesmente viver uma vida que te beneficie, mas é se expor a fim de manifestar a verdadeira luz que guia ou que pode guiar o mundo. Cristo Jesus. Analisemos o texto, irmãos, verso 8 nos diz assim: porque no passado
vocês eram trevas. Eu acho até que os versos aqui estão na NAA, então talvez esteja um pouquinho diferente da versão que nós costumamos ler, Revista Atualizada. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Portanto, vivam como filhos da luz. Irmãos, Colossenses 1,13 nos diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos aqueles que viveram ou viviam em meio às trevas, tinham em si mesmos trevas, mas agora nós não somos mais trevas, mas somos luz no Senhor. Portanto, nós devemos viver de uma forma coerente com aquilo que somos chamados a ser. Lembrando, como lemos aqui, que Mateus 5,14 diz que nós somos a luz do mundo. Entretanto, não somos a luz em nós mesmos. Nós manifestamos a verdadeira luz que João, no capítulo 8, verso 12, diz que é Cristo Jesus. O início dessa carta, irmãos, como também já propomos aqui no capítulo 1, verso 22 e 23, nos identifica como corpo de Cristo. Portanto, ser luz é manifestar esse que é a verdadeira luz. O verso 9 diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Muitas vezes no Novo Testamento, termos que são similares no português, no grego, tem uma ideia diferente. Às vezes esses termos no grego têm uma profundidade que eles não são tão similares como no português aparenta ser. Entretanto, aqui, de fato, eles são bem similares, até no grego. Aqui a ideia não é tanto distinguir tantas características, entretanto, nos mostrar sobre uma naturalidade ou os efeitos de uma vida na luz. Já que eu não sou mais treva, o fruto que agora deve vir de mim, ser gerado por mim, consiste em bondade, em justiça e em verdade. Portanto, ao invés de maldade, nós somos aqueles que manifestam bondade. Ao invés de injustiça, nós somos aqueles que manifestam justiça. Ao invés de mentira, de engano, nós somos aqueles que manifestam a verdade. Verso 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. A ideia aqui é de um esforço intencional para descobrir essa vontade de Deus. É como se Paulo dissesse, se esforcem, então, para entender o que agrada ao Senhor e assim faça o que lhe apraz. Perceba, Paulo está nos falando que ser luz é viver, então, identificado com esse Deus. Sede, pois, imitadores. Vocês são corpo, vocês são aqueles que manifestam Ele. Logo, agora vocês devem buscar intencionalmente agradá-lo, descobrir qual é a sua vontade. E não deixarem ser guiados pela vontade dos seus corações. O mundo nos diz por aí, a gente ouve isso o tempo todo, em músicas, em filmes, em conselhos dos ímpios, eles dizem, ouça o seu coração. Não! O coração do homem é enganoso. E como eu vejo cristão errando nisso. Eu senti, pastor. Eu senti. Sentiu, irmão? Então valida esse sentimento em Deus pela palavra de Deus. Porque o coração do homem é enganoso. Nosso coração pode nos mostrar um caminho, porque é mais agradável, porque é mais confortável, porque lá está as coisas que nós gostamos. Mas não ser a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa na Escritura, irmão. Ou somos sola Escritura verdadeiramente, ou não somos. Ou não somos. Porque existe um monte de gente na cristandade que diz, nós somos sola Escritura. Mentira. São guiados pelos seus corações. Mas o que o texto está nos dizendo é, busquem intencionalmente entender o coração de Deus, que está revelado na palavra de Deus. Busquem intencionalmente fazer o que é agradável ao Senhor. Verso 11, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Aqui, irmãos, eu queria nos chamar bastante atenção. Paulo não está falando só que nós não devemos, ou melhor, para sermos luz, nós não devemos apenas não ser iguais. Não sermos iguais. Isso não é suficiente.
Ele está a nos dizer, olha, vocês não devem ser cúmplices, vocês não podem participar das obras das trevas, vocês não devem se comportar igual aos filhos das trevas. Entretanto, pelo contrário, vocês devem, o que está escrito aí? Reprovar as obras das trevas. Reprovar. Paulo é radical aqui, irmãos, e sinaliza que a nossa missão não é apenas não fazer o que o mundo faz, mas ele amplia a nossa missão, nos demonstrando que não devemos ser cúmplices, ou seja, não devemos contribuir, de alguma forma ser coniventes, e mais, devemos reprovar as obras das trevas. Calvino, comentando esse texto, ele nos diz que não devemos nos aliar ou ajudarmos os que praticam a iniquidade, não comungarmos, participar ou se fazer, preste atenção, de desentendido ao vermos a prática da injustiça. Calvino interpreta esses versos dessa forma, vou ler novamente: não devemos nos aliar, ajudarmos os que praticam iniquidade, não comungarmos, participar ou se fazer de desentendido quando vemos a prática da injustiça. E vamos ser muito honestos, quantas vezes falhamos na nossa missão de sermos luz? Porque preferimos sermos os agentes secretos, os 007 de Deus. Conhece? Cristão 007? Só ele que sabe que é cristão. Missão secreta, ninguém sabe que ele é cristão. E muitas vezes, irmãos, isso se dá porque a pessoa não quer perder a popularidade. Ela quer o respeito do pessoal. Talvez você diga, pastor, isso acontece muito com os adolescentes, na escola. É verdade, mas com muitos adultos também. Talvez de formas diferentes, mas aquele sentimento ou aquela necessidade de ser aceito que você tinha na adolescência, muitas vezes você traz para a sua vida adulta. E querendo afirmação, querendo fazer parte do grupo, você não se posiciona quando você vê a prática da injustiça. Nós devemos ser aqueles que lutam contra a injustiça. Se nós vemos algo de corrupção no nosso trabalho, nós temos a responsabilidade de denunciar. Não de nos fazermos desentendidos. Se vemos alguém sendo perseguido, nós temos a responsabilidade de proteger o perseguido, de acolher o perseguido, e não de se fazer desentendido. É melhor ficar quietinho. Investigue suas motivações. Por vezes é ser aceito, por vezes é medo de ser desempregado. E nós denunciamos isso aqui na nossa série Desacelerando bastante, né? Quantas vezes o nosso Deus é o nosso emprego, é a nossa carreira, é o nosso dinheiro. Eu não posso fazer isso, pastor, porque se eu fizer, eu vou ser demitido. Então faça e confie no seu Deus. Se Ele quiser, você não vai ser demitido mesmo assim. E se você for demitido, Ele te sustentará. Mas a sua responsabilidade é manifestar a luz. E manifestar a luz é não ser conivente, cúmplice das obras infrutíferas, das trevas, mas também reprová-las, denunciá-las. Olha o que o verso 13 nos diz, pula para o verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. O que Paulo está nos conclamando aqui é não apenas reprovarmos, mas expor com a nossa luz as práticas iníquas. Olha como é que essa missão vai sendo desdobrada em fases. Ele fala para nós não sermos coniventes, ele fala para nós reprovarmos. Agora no verso 3 ele está dizendo para nós expormos as obras infrutíferas das trevas. Por isso, eu não sou conivente, eu não sou cúmplice, eu não faço igual, eu não participo, eu reprovo, mas eu denuncio. Por isso, irmãos, nós deveríamos pensar em sermos mais militantes, entenda o termo sem conotação pejorativa ou política, tá?
Porque hoje em dia, pega uma palavra, bota para um grupo, então militante. Então esse cara aqui, militante é militar, a própria Bíblia usa esse termo. Lutarmos mais, guerrearmos, se você quiser usar outra palavra. Nós precisamos nos posicionarmos mais, irmãos, diante das mazelas e das injustiças que nos cercam, e não só no trabalho, mas diante de todas as injustiças que são demonstradas na sociedade. É nossa responsabilidade. Por isso, nós cristãos deveremos estar de frente com o combate a todos os efeitos da queda na sociedade. Nós deveríamos ser aqueles que combatem a pobreza, a fome. Nós deveríamos ser aqueles que combatem a injustiça corporativa, a injustiça política. Nós deveríamos ser aqueles que trazem igualdade. Nós deveríamos ser aqueles que lidam com esses temas a fim de mostrar a luz de Deus. E muitas vezes, irmãos, ideologias por aí têm assumido esses temas porque a igreja não tem se posicionado. E aí eles fazem as coisas de uma forma, às vezes, muito equivocada mesmo. Cheio de inconsistências, frutos da própria ideologia que servem. E nós que temos a verdade, que conseguiríamos então lidar com esses temas de forma coerente, não representamos, não estamos na linha de frente, defendendo essas pautas, mas é um erro. Segundo esse texto, é um erro, porque a nossa missão é não ser conivente, é não ser cúmplice, é reprovar, mas também é expor, manifestar com a luz, denunciar as obras das trevas, a fim de mostrar uma outra proposta, um outro caminho. Irmãos, o mundo clama por justiça, por paz, por equidade. Nós temos a resposta, nós sabemos como fazer. Lembre-se, Joyce Stott chamou esse texto de Efésios de a nova sociedade de Deus. Nós sabemos como organizar a sociedade e colocamos a responsabilidade só no político. A nossa expectativa quase que messiânica em alguns políticos. Mas nós somos o corpo de Cristo, nós somos os seus representantes, nós sabemos como organizar a sociedade de forma coerente com a vontade do Criador. Isso é ser luz. Também manifestar as obras infrutíferas das trevas, a fim de mostrar uma nova proposta. O verso 14 vai nos dizer: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Aqui Paulo, ele cita o que parece ser um hino antigo, que resume diversos trechos do Antigo Testamento. Isaías 26, 19, se você quiser anotar. Isaías 51, 17, Isaías 52, 1, Isaías 61. Ele pega aqui trechos de Isaías e que, na verdade, parece, pelos estudos, de que esses trechos eram cantados em um antigo hino da igreja primitiva. E ele diz: desperte você que dorme, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui está, irmãos, o objetivo de expormos o que está escondido. Nós não estamos aqui expondo o que está escondido para nos colocarmos como superiores, ou porque a gente está se metendo na causa dos outros. Mas a missão tem um objetivo de despertar o que está dormindo, despertar quem dorme, despertar para o arrependimento. E quando nós falhamos, e ao invés de cumprirmos com a nossa missão de luz e estarmos então no alqueire, nós nos escondemos e nos colocamos debaixo de uma mesa, irmãos. Quem sofre é o mundo. Aqueles que estão sendo despertados pelo próprio Deus para o arrependimento, aguardando a nossa pregação, aguardando a nossa manifestação. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ansiosamente. E onde estamos? Nos escondendo porque temos medo? Nos escondendo porque estamos preocupados com o nosso emprego? Nos esquecendo que nós aqui somos forasteiros, peregrinos,
que estamos identificados com Cristo ressurreto, com uma nova era, que dessa sim nós fazemos parte, e que só não fomos então ainda para esse reino celestial com Ele, porque temos uma missão aqui, de despertar os que dormem, levá-los ao arrependimento, mostrar o caminho, mostrar a luz que brilha em nós, que é a luz de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, não podemos ser negligentes com a nossa missão. Não somos cúmplices, reprovamos e denunciamos para despertar quem dorme. Verso 15 a 16 diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O chamado aqui é para estarmos atentos e não distraídos, entendendo o que ocorre no mundo. Não pense você que essa aceleração exacerbada, que está adoecendo, como nós denunciamos aqui durante todo o ano, né, ou boa parte do nosso ano, não pense você que isso é algo aleatório. Não pense você que o consumismo que cresce, né, e que nos apela de que nós precisamos comprar um pouco mais para sermos felizes, de que isso é aleatório. Que a performance, de que eu entregar sempre um pouco mais para ser aceito, de que isso é aleatório. Não pense você que a cultura vigente, que como nós falamos aqui também no decorrer do ano, em Romanos diz que tenta suprimir a verdade de Deus, que tudo isso é aleatório, irmãos, isso é obra de Satanás em nosso meio. De tempo em tempo ele trabalha de novas formas, de tempo em tempo novos deuses nascem, ou melhor, roupagem dos velhos deuses, roupagem do velho Baal. Novas roupagens dos velhos deuses nascem, nos enganam, tentam suprimir a verdade de Deus. Portanto, o que Paulo está a nos chamar é: estejam atentos, vocês estão em missão. Me lembra aqui das palavras do próprio Paulo na carta de Timóteo, capítulo 2, segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Ele diz assim: vocês, como soldados em serviço, não devem se embaraçar com as coisas dessa vida. E a ideia de Paulo ali é de falar, é como se fosse um soldado em guerra. Soldado em guerra, ele não tem nem como pensar em outra coisa. Pelo menos eu nunca vi em filme, né? Mas imagine você lá na guerra. A gente não vive muito essa realidade no Brasil, né? Ninguém aqui foi para a guerra. A não sei que seja policial e foi para a guerra contra o tráfico. Estava lá no Rio de Janeiro, aí é guerra. Mas a maioria de nós nunca viveu em guerra, não sabe o que é guerra. Mas imagine, o policial do BOP, lá no Rio de Janeiro. E aí ele está no meio da troca de tiro, 10 traficantes dando tiro nele, ele no meio da troca de tiro, ele fala assim: e será que o boleto do cartão de crédito foi pago? Calma aí, gente, rapidinho. Deixa eu ligar para minha esposa. Não tem nem tempo de pensar nisso. Uma distração, ele morre. E Paulo está dizendo: vocês, na carta de Timóteo, vocês são chamados como soldados à guerra. Portanto, não se embaraçem com o negócio dessa vida. Né? Em outras versões fala assim: não se envolvam com o negócio dessa vida. Eu não gosto muito dessa versão, porque é impossível não nos envolvermos. E se somos luz, temos que nos envolvermos. A melhor tradução é: não se embaraçem, é não se prendam às coisas dessa vida. Nós usamos as coisas dessa vida, mas elas não nos usam. Nós lembramos quem é o dono de quem, já diria uma canção popular por aí. Nós lembramos quem é o dono de quem, nós usamos essas coisas, esses recursos, inclusive para a glória de Deus, mas eles não nos usam, eles não nos escravizam, eles não têm o nosso coração. Mas quantas vezes nós somos escravos das coisas que temos, das oportunidades que temos, ao invés de fazermos o contrário, de usá-los ou usá-las para a glória de Deus. Paulo aqui está dizendo: fiquem atentos, vivam não como tolos, mas como sábios que aproveitam bem o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos estar atentos, irmãos.
que toda essa cultura que nos sufoca é uma cultura que tenta suprimir a verdade de Deus, a vontade de Deus para nós e para aqueles que ainda se despertarão. Portanto, precisamos não só não sermos coniventes, mas reprovar as obras das trevas, manifestar as obras das trevas, a fim de mostrar o caminho, de sermos luz, de despertarmos aquele que dorme e usarmos bem o nosso tempo como sábios para o bem. Versos 17 e 18, terminando, irmãos, diz: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Eu já expliquei esse texto várias vezes, mas como tem pessoas também nos visitando, alguns membros novos na nossa igreja, vou explicar isso aqui novamente. Não se embriagar com vinho e se encher do Espírito, não é ficar embriagado do Espírito. Tem nada a ver. Você já deve ter ouvido isso por aí em igreja pentecostal. Não tem nada a ver. Olha o que o texto está nos mostrando. Lembra? Texto se interpreta no contexto. Olha o contexto. Falando o tempo todo de sobriedade. Olha os versos anteriores. Vocês devem estar atentos. Ele está nos chamando o que é sobriedade. Então tem gente que fala aí, não, estou cheio do Espírito. Aí ele fica lá embriagado do Espírito. Tem nada a ver. Estar cheio do Espírito é estar sóbrio. Quanto mais cheio do Espírito, mais sóbrio você está. Mais apto para a luta você está. Embriagado é tolo. Embriagado não pode ir para a guerra. Cheio do Espírito é alguém sóbrio. Está nos chamando a sobriedade. E aqui tem algo contextual importante também a ser exposto. Havia um deus adorado em Éfeso que era Dionísio, também chamado de Baco, que é o deus do vinho. E havia, irmãos, muitos encontros para adoração a esse deus Dionísio, que eram encontros, que envolviam ações orgiásticas, de orgia, onde eles se embriagavam, eles acreditavam que através daquela forma ali de devassidão, de entrega aos seus desejos mais pérfidos, eles adoravam ao deus Baco. E assim, muitos deles acreditavam que trazia isso um equilíbrio para as relações humanas. Olha que loucura. E Paulo está pregando para essa igreja, para essa localidade. E ele diz, não sejam como os adoradores em Éfeso, que acham que vão adorar seus deuses embriagados. Antes, vocês sejam cheios do Espírito. Logo, sejam sóbrios. Cheios do Espírito, em prontidão para servir ao Senhor, nesse combate das trevas com a luz, manifestando a vontade de Deus. Aplicando, irmãos, o sermão dessa manhã para nós terminarmos, nós temos aqui 3 pontos que amarram todas as ideias que nós estamos, então, propondo nessa exposição. Em primeiro lugar, nós somos chamados à coragem para enfrentarmos as trevas em confronto. Nós somos chamados à coragem para enfrentarmos as trevas, a fim do despertamento dos homens. Nós somos chamados à coragem, irmãos, para enfrentarmos as trevas, a iniquidade, a injustiça e todos os efeitos do pecado. Lembremos, nós precisamos estar na linha de frente quanto às pautas, ou defendendo as pautas que trazem organização para o mundo. Nós deveríamos estar na linha de frente. Nós devemos estar na linha de frente no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, reprovando as obras das trevas, expondo as obras das trevas, denunciando a fim de mostrar qual é o caminho de Deus. Segundo lugar, somos chamados a estarmos alertas para as oportunidades de manifestarmos a luz. Não fiquemos distraídos, irmãos. Mais um ano se inicia. Desafios virão. Será que nós, esse ano, estivemos alerta? Ou ficamos distraídos porque era muito trabalho? Ô, pastor, você não tem noção. É muito trabalho. Ou muito estudo, a carga de leitura é muito grande. Ah, pastor, você não conhece a minha vida, pastor. A tua vida é fácil, pastor.
tua vida é molezinha. A minha que é difícil. Não dá tempo. É muita coisa para fazer. Estejamos atentos, sóbrios, remindo o tempo, lembrando da nossa missão e aproveitando as oportunidades. Às vezes, diante de uma injustiça que você está se calando, é Deus te dando uma oportunidade. Você está distraído, mas Deus está te dando uma oportunidade de manifestar a luz, a fim de despertar os que dormem, que estão às vezes envolvidos com aquela situação. Terceiro e último lugar, somos chamados a cumprir esta comissão nos enchendo do Espírito. Nós não conseguimos ser luz se não estivermos cheios do Espírito. Nós não conseguimos ter a coragem suficiente para reprovar e manifestar, denunciar as obras do mal, a fim de mostrarmos uma nova proposta, defendermos um caminho coerente em cada ato de injustiça, de maldade, de corrupção que a nossa sociedade propõe. Nós não conseguiremos se não estivermos cheios do Espírito. Nós não conseguiremos rejeitar as obras do mal em nossas próprias vidas, quanto mais nas vidas que nos cercam. Nós não conseguiremos, irmãos. Paulo diz em Romanos que só se vence a carne pelo Espírito. Se pelo Espírito, diz ele em Romanos capítulo 8, mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. Se pelo Espírito. Talvez você até pense assim, pastor, mas como é que eu vou ser manifestação de Deus lá fora, se eu não consigo nem vencer o meu pecado? Se encha do Espírito. Você não vence o seu pecado porque você não está cheio do Espírito. Você não vence o seu pecado porque você tenta vencer o seu pecado pela sua própria força. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, única forma, pelo Espírito, certamente vivereis. Se exponha ao Espírito, se encha mais de Deus. Então que em 26 seja um tempo de orar ainda mais, seja um tempo de se comprometer ainda mais com a igreja, não de fazer as coisas de qualquer jeito, só cumprir tabela, mas fazer com zelo, entendendo que está sendo feito para o seu Deus. Ler mais a palavra, participar mais de encontros de oração, se encha do Espírito, e assim você vencerá o seu pecado, e assim você será luz para aqueles que te cercam, para que você possa despertar aqueles que dormem. Irmãos, meu desejo é que em 2026 nós sejamos uma igreja ainda mais profícua, uma igreja que possa ser uma resposta aos efeitos do pecado em nossa região. Há tanta coisa para fazer aqui, há tanto para manifestar de Deus para os nossos vizinhos. Já disse isso lá no Oiapoque, aqui pertinho, você desce aqui, do outro lado está o Oiapoque. Tem uma comunidade chinesa e tem gente falando assim, Deus me envia para a China, me envia para a China para ganhar os chineses. É só você andar aqui 10 minutos, está cheio de chinês lá. Deus tem trazido os povos a nós, irmãos. Eu tenho começado a me envolver com um projeto de apoio a refugiados. Talvez a nossa igreja, ano que vem, comece a receber refugiados. Pessoas da igreja perseguida aqui. Nós já temos orado por uma família síria. Orem por isso, que vai chegar no Brasil em janeiro. Estava, essa semana, me encontrando com a missionária Cláudia. A gente tem cada vez mais se posicionado para isso. Vou lá visitar um projeto chamado Prisco, que apoia refugiados cristãos que têm sido perseguidos. Irmãos, a moradores de rua, ao pessoal da Sapucaí, buscando alegria, felicidade, achando que a autenticidade que vai trazer para eles, então, satisfação para a vida, sentido para a vida, mas depois angustiados por perceber que cada dose que eles tomam, ou cada dose que eles se dão, só os ilude. Nós temos a verdade. Nós somos aqueles que podem despertar o mundo que dorme. Que nos enchamos do Espírito.
sejamos cheios do Espírito, para que então cumpramos com a nossa missão. Esse é o meu desejo em 2026. Mais do que pedir um monte de coisa para Deus, que nós sejamos resposta àquilo que Ele tem pedido para nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé?